pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Plavoncast. A gente discute as estratégias para que você possa voar online e, por que não, fazer um F2X em 30. Você sabe o que é um F2X em 30, Fábio? Eu sei o que é um F2X em 30, mas conta aí pro pessoal. É para que você possa dobrar o faturamento do seu negócio em 30 dias usando técnicas de marketing digital. É assim que funciona. Então, vamos lá? Vamos lá, uai. Ó, cara, hoje nós vamos, o assunto hoje é um negócio sério, de verdade. A gente vai falar de um problema que... Ficar com cara feia, pô? Não, para. Vou dar um sorriso. Eu puxei uma seriedade aqui. Legal. Não é tão sério. Assim, é sério o assunto, mas tem ciência por trás do negócio. Em 83, aparece um vírus no mundo. Mais um, né? Aparece, não, eles reconhecem um vírus em 83, um vírus que infectou. Atualmente, no mundo inteiro, 39 milhões de pessoas convivem com esse vírus. 39 milhões. 39 milhões de pessoas convivem com esse vírus e desde então, desde 83, isso existe uma luta muito grande. Artistas morreram. Muitas pessoas morreram com esse vírus. E até hoje existe uma luta muito grande para tentar acabar com isso. Você sabe muito disso, nós vamos falar muito sobre isso hoje. Eu sou o que mesmo sabe aqui na mesa, mas nós vamos conversar com uma pessoa que faz um estudo muito grande e tem um trabalho muito legal voltado para a área de farmácia que combate e previne e ajuda as pessoas, que é o HIV. E é uma coisa muito legal e nós vamos saber sobre tudo hoje. Hoje eu vou ter aula aqui, hoje eu vou ficar calado aqui, porque eu tenho dois professores aqui, então, e dois professores da área. Então hoje eu tô fora da... Eu sou um peixe fora d'água aqui. E hoje você tá bem. Conta pra nós, Simone. Eu acho que você tá bem, porque aí você pode exatamente falar de dúvidas que as pessoas... Boa, muito bem, então, isso aí. Legal. Eu acho que isso é muito bacana, né? Sim. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Fábio. Seja muito bem-vinda. Que honra, Simone. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. É porque eu falo que falar de HIV é muito importante. Sim. Sabe? Porque... apesar de você ter falado aí que 83, ainda tem muito desconhecimento a respeito de HIV e é até assustador, assim, pra gente que trabalha na área, às vezes, o nível de desconhecimento das pessoas a respeito e aí isso aumenta muito o estigma em relação ao HIV. Então, quanto mais a gente fala e quanto mais a gente informa, a gente vai combatendo também esse estigma, esse preconceito, né, que existe a respeito das pessoas que vivem com HIV. As pessoas têm até medo até do nome, até de cortando, né? A hora que a pessoa vê, assim, eu acho que a pessoa tem uma repulsa. O que é mais comum? É você falar assim, fulano tem HIV ou fulano tem AIDS? O que você escuta mais? Sim. De quem tem desconhecimento? É falar assim, a pessoa tem AIDS. E aí a gente precisa mudar isso, né? Ficou estigmatizado, né? São duas coisas diferentes, AIDS né? é a doença. AIDS é quando a pessoa adoece porque ela não tratou, porque ela não sabe que tem o vírus. Então ela não sabe, e se ela não sabe, ela não trata. E se ela não trata, ela fatalmente vai adoecer. Mas uma pessoa pode ter um diagnóstico, por exemplo, sem adoecer, e ela nunca vai ter AIDS. Ela é uma pessoa que vive com HIV, mas ela nunca vai adoecer pelo vírus. Ela vai ficar o resto da vida dela vivendo uma vida saudável. E sem transmitir? E sem transmitir. Isso que é o mais importante. Isso é bem legal. Então a pandemia já não existe mais. Na verdade, ela existe. Existe uma pandemia global ainda, que inclusive foi muito impactada pelo Covid. Né? Olha só, aumentaram os casos? Aumentaram os casos. Caramba! Do Covid, porque houve, até tem um relatório recente da UNAIDS, né, que é um relatório global da UNAIDS, que estudou o impacto do HIV e Covid. Olha só. Então, houve uma questão relacionada à questão de aportes financeiros mundialmente, então, ou seja, muito dinheiro teve que ser voltado para o Covid numa situação de emergência mundial. E houve uma questão tirou-se do outro lado. De acesso. O acesso foi muito impactado no mundo todo. Por quê? Por causa do isolamento, pelo medo das pessoas de comparecerem aos serviços de saúde. Então isso eu posso falar pelo próprio serviço aqui que eu estava trabalhando durante essa pandemia, né? É que as pessoas não queriam ir buscar medicamento, elas não queriam ir fazer exame, elas não queriam ir consultar, porque eles tinham medo de ir ao serviço de saúde. E de pegar o SARS-CoV. E de pegar a Covid. Então, assim, a gente teve dois vieses. Teve esse e teve aquelas pessoas que não queriam procurar porque achavam que quem tinha HIV estava mais vulnerável, né? Sim, então a gente teve esse, mas a maioria foram casos de abandono que a gente teve também por conta do Covid. E aqueles que retornaram do abandono com medo do Covid.
Olha Você vê só. esses dois impactos, mas mundialmente falando foi um impacto negativo. Olha, que Entendi. triste. Mas aumentou a transmissão do vírus? Não, isso não. Com isso, toda vez que você tem pessoas não tratando, você tem pessoas com carga viral detectada. Se você tem pessoas com carga viral detectada, a transmissibilidade do vírus aumenta. Porque o que garante que uma pessoa que vive com HIV não transmita HIV? Entendi. Que ela esteja em uso de terapia antirretroviral. Se ela está em uso de terapia antirretroviral de forma correta, fazendo seus exames, consulta, ela tem o que a gente chama de carga viral indetectável. O que é carga viral indetectável, né? Não, Como se não existe. Ela não tem o vírus circulando no sangue dela. Certo. Então, ela tem o vírus em algumas células, que a gente chama de conhecidas como santuários, ou seja, ele está escondido em alguns lugares, Legal. mas ele não está no sangue, então a pessoa não transmite. Tá. Mesmo se ela faça sexo sem preservativo, sim, ela não transmite. Olha A só. gente hoje tem indetectável, chama de I igual a I, indetectável igual a intransmissível. Então, se a gente tem pessoas não tratando, a gente tem pessoas com mais carga viral detectada e isso aumenta o risco de transmissão. Né? Olha só. Então a luta, existia um esforço da UNAIDS da gente conseguir interromper a transmissão do HIV seria até 2020 e a gente não conseguiu isso. Então a gente chegou em Por causa da pandemia, será? Não só por causa disso. Não só por causa disso. É porque alguns países, especificamente, por exemplo, como a Holanda, alguns países na Europa, elas conseguiram chegar no que a gente chama da meta da UNAIDS de 90-90-90. O que é essa meta? 90% das pessoas que vivem com HIV cientes do seu diagnóstico, desses 90%, 90% em uso de terapia antirretroviral e desses 90% com carga viral indetectável. Essa é a meta para poder interromper o ciclo de transmissão do HIV no mundo. E hoje está em quanto? Só a Holanda que conseguiu? Cada país... Hoje o Brasil O Brasil hoje ele tem alguns gaps. Os dados compilados, os últimos foram de 2019, 2020 não tinha saído ainda, mas a gente tem até uma coisa boa, sabe? Em relação a diagnóstico, a gente está quase nos 90, então a gente tem o Brasil, ele tem um programa de tratamento do HIV que é exemplo no mundo, né? Por causa do Olha SUS só. também, né? Por deve causa ser. do SUS, porque é um dos únicos países no mundo em que a distribuição o acesso é universal. Então, assim, bom as pessoas demais. têm acesso ao medicamento, Sim, né? Isso sim. não acontece na maioria dos outros países. É. E o medicamento é caro. Então, assim, nós somos exemplo para o mundo em relação ao HIV. Mas ainda temos algumas dificuldades, porque a gente não conseguiu atingir ainda populações-chave, porque a gente parou de falar de prevenção. Há quanto tempo vocês não veem uma propaganda ou alguma coisa sobre prevenção? Impressionante. Parou né? mesmo, né? Parou. Parece que o HIV acabou, né? Não, é porque assim, mudou o governo, né? Não vamos entrar em política aqui, tá? não, a gente não fala não fala política aqui no Plavon Cash. Não queremos ser cancelados. Nossa, por favor. Gente, que coisa, hein? Você viu? Eu acho que não deve falar mesmo. Acho que a gente deve... A gente não mexe com política. Então, deixando política de lado, mas é bem claro, esse governo não fez nenhuma propaganda de HIV. Não, é impressionante. porque parece que eles pensam essa questão assim, se eu falo sobre sexo, eu estou estimulando e não é isso, É como se fosse apologia. É quanto mais você informa, mais fácil fica da pessoa entender. Claro, né? claro. Então, assim, e o diagnóstico precoce ele é fundamental para interromper essa cadeia de transmissão. Então, a gente precisa fazer diagnóstico. Sim. Né? Então, sim. se eu não falo assim, testem. Toda vez que eu falo com adolescente, toda vez que eu falo em escola, toda vez que eu falo em faculdade, eu falo, gente, testa. Claro, o teste é barato. Se eu for numa farmácia, eu pago quanto? Numa Olha, particular? na farmácia estava em torno de 60 a 80 reais, mas você não precisa ir numa farmácia. Nem precisa gastar dinheiro com isso. Ah, você vai no posto e faz Você na vai hora. no posto de saúde e faz na hora. Caramba! Você vai no centro de testagem e aconselhamento. O que são os centros de testagem e aconselhamento? São centros Olha que específicos. massa. Belo Horizonte, por exemplo, tem o Sagrada Família, que é onde eu trabalhei por muitos anos. A gente tem no Shopping Y tem um centro de testagem e aconselhamento, lá no centro de Belo Horizonte. Você chega e fala assim, com o seu documento de identidade, eu falo, eu quero fazer um teste. Essa moçada nova não pensa em nada disso, né? Vamos combinar. Eles vão muito, tá, É. Fábio? Mas o que eu percebo que a procura, existe uma característica que é o seguinte, os jovens hoje, principalmente os jovens homossexuais ou bissexuais, eles são mais bem informados em relação a essas políticas. É mesmo? Então eles Interessante, procuram né? mais a testagem. Eu vejo que as pessoas hétero, elas não se veem como grupo de risco. Então, os entendi. héteros procuram menos. E isso é ruim, porque, na verdade, qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa, ela é grupo de risco, sim. As pessoas não podem se colocar numa questão de que elas não são vulneráveis.
todos nós somos vulneráveis, né? Sim. É óbvio que a gente precisa sempre falar que HIV é muito específico na sua transmissão, é diferente de hepatite. Eu falo que o vírus da hepatite, ele é um vírus sem vergonha. Hepatite, a gente... Hepatite é fácil de transmitir. É fácil de transmitir, entendeu? Então você fala assim... Sem vergonha é ótimo. Ele é um vírus sem vergonha. Está em tudo quanto é lugar. Você vai, por exemplo, por que você tem que ter o seu alicate quando você é uma mulher que vai na manicure? Por que você tem que ter o seu material? Falava assim, então, o HIV ele não pode ser transmitido via alicate HIV na manicure? É muito raro. É mais difícil? Falar que eu não posso. Mas ele é um vírus que ele precisa de umas características. Então, não que eu não posso afirmar que não vai acontecer. Sim. Eu, particularmente, em todos os anos que eu trabalho com HIV, nunca vi. Você não tem um relato desse tipo? Não tenho. Entendi. Mas hepatite, sim. Quantos anos você trabalha nessa área? Eu comecei a trabalhar com HIV em 2001. Então eu tenho 20 anos. Caramba! Vamos voltar um pouquinho antes disso aí. Conta pra nós, como é que você entrou nisso? Qual que é a sua história? Quando eu fui fazer vestibular, então eu sou de Venda Nova, meu pai nasceu aqui em Venda Nova, né? E aí ele gostava muito do professor Tião, que era professor da Química lá na UFMG, né? Um professor muito querido, muito respeitado. Sim. E eu, quando fui fazer minha... teste vocacional, né? Porque na época que eu fui fazer teste vocacional, aí a psicóloga falou comigo, olha, se eu fosse você, não faria medicina porque eu acho que você não ia viver. Você é muito intensa, assim, nas coisas e tal. Eu falei, bem, eu quero fazer alguma coisa na área da saúde. Aí meu pai falou, faz farmácia. Por que você não faz farmácia, professor Tião? Aí foi meio que uma influência, assim, do meu pai, alguma coisa na área da saúde que eu gostava um pouco das exatas também. E foi uma escolha muito feliz pra mim. Eu falo que a única coisa que não é legal na área da farmácia é porque realmente é uma questão das profissões, de várias profissões da área da saúde, que é questão de salário mesmo, de reconhecimento em relação a isso. Mas, Letícia, desde criancinha você já sabia que ia fazer... Perdão, Letícia, Simone, desde criancinha você já sabia que ia fazer vestibular? Como que era isso? Vestibular, sim. Você queria, então? Eu queria, Era isso, tipo, desde criancinha você falava, não, meu negócio vai ser fazer faculdade e tudo. Você nunca pensou em fazer mais nada? Não. Interessante. Não pensava. Assim, fui crescendo à medida que eu fui... Aliás, eu acho até que eu não tinha muita cabeça para outra coisa mesmo, não. Meu negócio era estudar, entendeu? Então, assim, mas... o que acontece? Aí eu fiz farmácia, formei aqui na UFMG, trabalhei um tempo aqui em Belo Horizonte. Inclusive aqui em Venda Nova foi o primeiro lugar. Eu fiz estágio quando era ali a drogaria Santa Marta, aqui na Padre Pedro Pinto, que foi vendida para Pacheco e hoje é a Pacheco, né? Então eu fui estagiária na Santa Marta, formei, trabalhei nela e aí meu esposo foi transferido na época, era militar, e foi transferido para Ipatinga, onde eu tenho vários parentes. Fui para Ipatinga, aí trabalhei um tempo em drogaria. E entrei para a prefeitura de Ipatinga, que foi a minha inserção no SUS, que é o que eu amo. Deixa eu fazer só um negócio aqui. Antigamente é engraçado, né? Porque assim, eu lembro da minha infância, é claro que não você deve ser mais ou menos da minha idade, né? Mas na minha infância, assim, eu lembro que era difícil, o médico era difícil pra caramba, era uma coisa aqui muito na nossa raro, região, né? Era raro e era caro, sei lá, eu não sei se era só isso, né? Mas, e aqui no meu bairro tinha um farmacêutico que ele era o médico do bairro. Não, aqui era aqui eu sou Clarindo. Aqui era o Clarindo. Eu lembro disso direitinho. Era o consultor de saúde. Era o consultor de saúde. Ele era o cara que dava os remédios. Eu lembro de tomar bezetacil lá com ele. Assim, ele adorava dar bezetacil. Bicho, era um trem. Mas assim, a característica da farmácia ela foi muito forte durante muito tempo, né? Sim, as pessoas procuravam a farmácia como médico, né? Eu acho que o farmacêutico se perdeu enquanto profissional de referência exatamente no período da industrialização, sabe? Então, assim, eu falo que foi uma perda muito grande e hoje a gente tem um resgate dessa questão. Interessante. Hoje a farmácia clínica, ela faz esse resgate da interação do farmacêutico com o paciente. E não mais só aquela pessoa que dispensa medicamento. A gente luta muito para que isso seja... que a gente consiga transpor essa fase, sabe? Assim, eu acho que foi uma fase e realmente hoje a gente quer voltar o farmacêutico como profissional do cuidado mesmo, né? As farmácias têm um outro viés hoje em dia, né? Se você olhar as grandes redes, é praticamente um supermercado, né? Se você procurar o farmacêutico, hoje ele tá lá. Entendi. Isso é uma luta muito grande nossa, para que ele esteja lá, para que ele seja... Mas é obrigatório? É obrigatório.
É obrigatório. Mas continua contando a sua história. Bem, mas aí eu fui para Ipatinga e fui trabalhar no SUS. E quando eu fui trabalhar no SUS em Ipatinga, a gente tinha ainda uma questão de que tinha pouquíssimos farmacêuticos nas prefeituras, né? Então eu fui trabalhar tanto no nível central, com a parte de compra de medicamento, mas eu fui trabalhar no CCDIP, né, que era o Centro de Controle de Doenças Infecto-Parasitárias. E como que faz para entrar no SUS? Você fez Na época não era concurso. Na verdade, a gente tem duas formas de entrada no SUS. Depois eu fiz o concurso. Certo. Foi concursado, mas na época eu entrei como contrato, tá? Sim. Então eu concorri a uma vaga, fiz uma entrevista e entrei. Legal. Aí depois eu fiz o concurso. Quando saiu o concurso, eu fui chamada pelo concurso, na prefeitura de Ipatinga mesmo. Legal. Só que aí eu fui trabalhar, então eu dividia a minha semana. Eu trabalhava uma parte da semana com HIV, tuberculose e hanseníase. Caramba. E a outra parte eu trabalhava com a compra de medicamento. Sim. Aí eu fiquei um tempo na prefeitura, aí eu abri uma drogaria pra mim em Ipatinga. E aí eu durante um tempo conciliei as duas coisas, mas ficou puxado. Imagino. Então eu saí um tempo da prefeitura, eu não tinha sido concursada ainda. Eu fiquei curioso de saber uma coisa. Quando você abriu a sua farmácia, você era farmacêutico. Sim. Você entendia de negócio? Não, foi a grande questão. Pois é. Eu descobri que eu era farmacêutica, não era uma empresária. Pois é, por isso que eu não fiquei... foi muito ruim não, tá, Luiz? Assim, eu acho que a faculdade não nos prepara para isso. Pois isso é um mantra. Nesse debate, a gente não é preparado para ser dono de um negócio. Então, eu acho que acontece o mesmo. O dentista não é preparado para ser dono de um consultório odontológico. Então, assim, existe essa lacuna na formação acadêmica nossa. Sim, né? É um absurdo, inclusive. Então, assim, é uma lacuna que a gente pena muito. Então, eu penei muito. Né? Mas olhando de fora, eu não fiz faculdade, tá? E aí eu fico pensando... Graças a Deus. Senão a gente nem tava aqui agora. Né? É isso mesmo, verdade. Eu não fiz faculdade. Cabeça pra isso, ninguém sabe. Pois é. Eu não fiz faculdade, né? Eu levo minha vida... fui por outro caminho. Mas, por exemplo, vocês estão falando que não tem negócios dentro da faculdade, mas você tem uma faculdade de biologia, você tem uma faculdade de farmácia. Sim. Imagina vocês lá estudando aquele trem que já é difícil pra caramba, e vem a hora que entrasse nessa área de empreender dentro, eu acho que vocês iam ficar de saco cheio. Vocês iam falar assim, pô, que trem chato. Então, não sei, pode até mudar isso. Foi o contrário, mano. Né? O que aconteceu? O empreendedorismo entrou na minha vida quando eu estava no segundo período de faculdade. E era impressionante. Quando tinha uma aula muito técnica, chata, eu ficava desenhando marca. Sério, cara, eu tenho um caderno com marcas. Mas você é exceção, né? Eu imaginava. Na verdade, você é exceção. Pode ser. A gente entra meio iludido, assim, eu acho. Hoje menos, porque se você pensa na época que eu formei, não sei... Se for uma boa aula, não tem por que ficar ser ruim, né? A gente não tinha internet, a gente não tinha celular, a gente não tinha nada disso. Então, a nossa visão era muito restrita àquilo que nos era passado, né? Hoje não. Hoje a galera tem a informação que quiser, no tempo que ela quiser. Então, eu acho que isso trouxe muita mudança. Né? Trouxe, mas assim, né? Gerou um conflito, tá? Existe, mas a questão é que assim, a gente tem essa impressão, tá? Isso é uma impressão que as pessoas têm essa consciência. Não é todo mundo que tem ainda, não. Consciência, ela pode ter acesso se ela quiser. Ela tem acesso se ela quiser. A consciência é outra coisa. Porque as pessoas ficam perdendo tempo com com coisas desnecessárias. Bobagens. E o povo sabe, né? E o problema é que essas redes aí, né? A internet em si, quem comanda esse negócio chamado internet, né? Os grandes players da internet aí, eles sabem que as pessoas não estão preocupados com isso, né? Não. Então eles usam disso. Então quem se atenta, eu falo isso sempre aos meus amigos, para as pessoas quando eu estou numa palestra, qualquer coisa que eu esteja fazendo, quem se atenta primeiro sai na frente. Isso não é errado. E ganha dinheiro. Isso é qualquer coisa, né? Por exemplo, eu tive a minha farmácia foi a primeira unidade de farmácia popular
praticamente do Brasil. É mesmo? Massa. Olha só que legal. Mas, cara, conta um pouquinho disso. Por que você criou uma farmácia? Você usou a lei da farmácia popular na época ou nem existia? Nem existia. Então você que fez uma política de preço baixo. Não. A farmácia popular começou a ser instituída pelo governo mesmo. Isso. E eu fiz o meu cadastro, fui um dos primeiros cadastros. Sim. Eu estudei, fiz o meu cadastro, estudei a parte econômica e vi que era viável. Inclusive, eu tive uma visão muito além e tive um problema, inclusive, em relação a isso. Porque na época a farmácia popular ela subsidiava 90% e a pessoa tinha que pagar 10%. Tá. Se você vai num lugar e comprar à vista, não é usual você pedir um desconto à vista? Sim, dinheiro. Tirava os 10, Sim. qualquer desconto ia pra você. Aí eu falava assim, então você não precisa pagar, eu tô te dando 10% de desconto. Aí a princípio, o pessoal do governo me questionou que eu não podia dar 10% de desconto, e aí eu entrei numa discussão com eles, por que não eu podia dar. E aí depois Se os 10% era seu. Se o 10% era meu, entendeu? Entendi. Os 10% era meu, então eu podia dar 10%, eu tô recebendo 90%, né? Sim. E aí, a princípio, isso foi um impasse, mas eu inclusive consegui, fico muito feliz com isso na época, eu consegui escrever, porque a segurança da farmácia popular era muito frágil, no meu ponto de vista, segurança que eu falo em relação a dados, e aí na época eu consegui escrever uma parte da segurança para o Ministério da Saúde, então como eu estava trabalhando com isso, eu escrevi para eles que legal. Coisas que foram acrescentadas para a segurança mesmo. Porque é uma política que eu acho que para o interior ela é muito interessante, mais até do que para cá. Hoje para a capital ela também é, mas... Que existem esses mundos, né? Que eu sou uma pessoa que sempre viveu na capital. É bem diferente. É muito diferente. Né? Então, assim, a gente não imagina, né? O quanto é um mundo totalmente diferente o interior. Você vive numa capital, numa prefeitura, em que, inclusive, o acesso a medicamento é muito bom, porque a gente tem uma lista de medicamentos padronizados na prefeitura de Belo Horizonte fantástica, entendeu? E aí a gente pega cidades de grande e médio porte que são assim, mas a gente tem cidades de pequeno porte que não conseguem ter tanto medicamento. Imagino. Então, a farmácia popular, ela isso tem ainda em Minas, porque Minas diz que Minas ainda é até bem organizado, né? Sim. Se você pegar outros estados aí, vai só piorando, né? Então, aí eu trabalhei um tempo com a farmácia popular, foi interessante, foi legal. Inclusive, ajudei vários colegas do Brasil, assim, afora que você virou consultora, né? Você virou consultora. E aí eu fui ajudando algumas pessoas, mas eu realmente, assim, vi que eu brinco que vender medicamento não era muito a minha praia realmente era dar medicamento, não era vender. Entendi. Porque eu acho um comércio muito, assim, pesado pra mim, entendeu? Entendi. Assim, é porque é o jeito que você chegou, né? Você veio pelo SUS e tal. Exatamente. Então, assim, aí eu realmente vi que não queria continuar, e eu tinha passado no concurso, então eu queria assumir. E aí eu fui convidada para ser gerente da assistência farmacêutica lá em Patinga. Você continuou dona da farmácia ou vendeu ela? Eu vendi. Vendeu. Ela existe hoje. Mas você vendeu mesmo. Vendi mesmo. Tá. Legal. E aí eu fui assumir a assistência farmacêutica da prefeitura. De Ipatinga. De Ipatinga. E ficou lá quanto tempo? Eu vim para Belo Horizonte de novo em dezembro de 2014. Caramba, então 10 anos você ficou lá? Sim. 10 anos? Meu Deus. Em dezembro de 2014 eu vim cedida da prefeitura de Ipatinga para a prefeitura de Belo Horizonte. Provavelmente implementar alguma vim coisa? para trabalhar teoricamente na área de compras. Essa foi uma grande questão. Sim. Assim, eu apresentei o meu currículo porque eu me especializei em compras em orçamento público. Então, eu estudei muito orçamento público, então eu mexia com todas as dotações orçamentárias, não só a compra de medicamento, como de insumos também. E aí Belo Horizonte tinha uma lacuna, e na verdade todas as prefeituras têm lacuna em relação a isso, em relação a dotações orçamentárias. Imagino, né? Todas têm. Se a pessoa não tiver... Aí eu apresentei meu currículo aqui para trabalhar na compras. Caramba, Simone, então peraí, você é a pessoa, se eu quiser montar uma farmácia, você é a pessoa que eu tenho que procurar. Na privada eu acredito que não mais hoje.
Mas por causa daquela experiência que você teve lá atrás, não? Pode ser, assim, eu tenho algumas questões, inclusive uma amiga tá pensando em montar farmácia e a gente tem trocado ideia, entendeu? As grandes redes hoje dominam, entendo, mas eu entendo a compra no serviço público, ela é muito diferente. Ela é muito diferente. Entendi. Quando a gente fala de compra em serviço público, a gente está falando de entender tudo que passa por trás daquele orçamento. E quem compra é o prefeito? O prefeito, ele é o final. Na verdade, o secretário de saúde responde pelas compras da Secretaria de Saúde. E se ele não souber comprar, ele joga dinheiro fora? Ele joga dinheiro fora. Caramba. Com certeza. Ele não só joga dinheiro fora, como perde dinheiro. O dinheiro é devolvido para o governo federal. Ou você não usa bem o seu dinheiro. Então, assim, tudo é uma questão de saber usar imagina que bem tem que... o seu dinheiro. E perde-se muita coisa, né? Eu tô perguntando até para saber onde que tá o business. A gente conseguiu melhorar muito na época, tanto a lista de medicamentos. Eu tenho uma farmacêutica que eu aprendi muito com ela, que é a Jusilé, que trabalhava comigo. E a gente trabalhou junto também. E várias outras colegas. E, na verdade, quando eu saí de Patinga, nós tínhamos mais de 20 farmacêuticos na rede. Olha isso. Então a gente conseguiu montar uma equipe que eu tenho um carinho imenso por eles. E essa equipe tá aí. Essa equipe tá lá. São farmacêuticos concursados, né? Que grande massa. parte tá lá, são meus amigos. Então, aí eu vim para Belo Horizonte, só que quando eu vim em Belo Horizonte, me apresentei na secretaria em dezembro, passados 4 dias que eu tinha me apresentado pro chefe de gabinete, ele me ligou e falou que precisava de uma ajuda, porque o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento da Sagrada Família, tinha ficado sem farmacêutico de uma hora para outra. E ele tinha visto no meu currículo que eu tinha trabalhado com HIV. Lá no início. E aí ele queria... Na verdade, eu trabalhei no início. Eu ia saber como que você entrou nisso aí. Na parte de gestão também, o HIV estava ali, né? Então, sim. E aí ele falou assim, tem como você me ajudar? Tem como você assumir lá o CTA até eu conseguir uma pessoa? Aí na hora eu fiquei meio impactada, porque eu estava há muito tempo na gestão, eu tinha saído da assistência e tinha muito tempo, né? Então são duas coisas muito diferentes para você lidar, né? Trabalhar na gestão e na assistência é completamente diferente. Aí eu falei, bem, vou. Eu tinha me proposto a fazer qualquer coisa para vir para Belo Horizonte, porque os meus filhos estavam morando aqui, eles precisavam de mim, então eu queria vir. Entendi. Então eu falei assim, faço qualquer coisa. Então se eu falar e falei que faria qualquer coisa, então vou, né? E fui pro CTA. E apaixonei pelo CTA. Eu lembro na época, a minha gerente, eu falo que a minha eterna gerente, a Raquel, quando me recebeu, ela me recebeu assim meio com medo. Sabe mexer no computador? Eu falei, calma, sei mexer no computador. Curioso isso. Sabe mexer no computador? Porque ela tinha recebido uma pessoa, engraçado, né, Luiz? As pessoas que são... eu, por exemplo, quando formei, a gente não tinha computador. Não, pois é. Né? Então a gente aprendeu a mexer nisso depois. E algumas pessoas da minha geração, ou gerações antes da minha, elas ficaram paradas no tempo e elas não realmente são... Máquina. Eu fiz curso da geografia. Pois é, então assim, a pergunta dela, eu acho que é porque ela já tinha recebido uma farmacêutica que não mexia no computador. E aí, como que hoje você tem alguém que não mexe no computador? Sabe, assim? Foi muito engraçado, eu não esqueço essa pergunta por conta disso, sabe? Não, porque assim, ó, é legal a gente localizar a data exata. Isso foi ano de 2014. 14, cara. 2014, cara. Muito perto, né? Porque assim, não é... Porque fica parecendo, a gente fica batendo que papo aqui, lá. que nós estamos falando de 1970. E a gente tem pessoas até hoje. Eu conheço pessoas até hoje que não mexem. Não, eu sou do mundo da tecnologia, né? Porque eu trabalho com fotografia, eu trabalho com vídeo, né? Com computador, a vida toda, assim. A vida toda não, mas uma boa parte da vida. E a mudança eu trabalhei com fotografia analógica ainda, da época dos filmes ainda. Digital. Assim, eu já peguei bem o finalzinho. Eu fotografei com filme mesmo. Algumas pessoas não devem nem saber o que significa isso, mas... Filme, né? Trabalhar com filme, você colocava o filme... Tira 2 fotos pra garantir. Isso aí. Tinha isso aí. Eu trabalhei... Eu devo ter trabalhado 1 ano e meio, 2 anos só com filme. Ou talvez um pouco mais, mas se foi isso, foi muito, assim. E na mudança do analógico pro digital... vários amigos meus que eram do mundo da fotografia, vários deles se perderam. Os melhores fotógrafos que Belo Horizonte tinha na época, boa parte deles não souberam migrar. Algumas pessoas têm dificuldade.
Cara, e essas mudanças, até dando essas mudanças muito radicais, elas acontecem o tempo todo. Ah, sim. Né? Hoje em dia, a velocidade das mudanças, assim, já tá. Essa semana eu já tava vendo lá sobre o Meta, né? Eles já estão meio que queimando o negócio, porque o Facebook teve uma desvalorização recorde agora, né? Mas ele vai acontecer. Teve essa desvalorização e já tem gente questionando até se essa questão do Meta não é meio que um cavalo paraguaio, sabe? Eles falam até que é uma jogada para tentar levantar. Mas isso não é uma discussão para hoje. Depois nós vamos falar sobre isso, mas essas mudanças, elas acontecem numa velocidade muito grande. E é o que a gente estava falando no início aqui. Entender essas mudanças e se aproveitar, não, mas aproveitar as oportunidades, surfa a onda, sim, você tem que ter isso. Beleza. Qual onda que você surfa? Então? É isso aí que nós queremos saber, que eu quero saber essa aí. A onda exatamente de capacitar profissionais de saúde acerca do HIV, mais do HIV. Então, assim, existe uma demanda grande, existem muitos profissionais que não têm informação a respeito de HIV. E aí eu falo não só daqueles que trabalham com HIV, é porque para eu ter diagnóstico precoce, por exemplo, eu preciso que o profissional lá da atenção básica, o profissional que trabalha no pronto-socorro, ele saiba qual é a característica de uma pessoa que está adoecendo, por exemplo, uma síndrome retroviral aguda, que não sabe que tem HIV e que confunde essa síndrome retroviral aguda com qualquer outra virose. Resfriado, com qualquer dengue, coisa. Com qualquer coisa, porque uma pessoa pode chegar numa unidade de pronto-socorro com febre, com dor no corpo, com uma linfadenomegalia cervical. E ela não sabe o que é. E ela não sabe o que é. E se ela tivesse furado o dedinho ali e feito o teste, ela já saberia. E aí, qual é a pergunta? Vamos lá. Por que eu te pergunto, você como uma pessoa também da área da saúde, sim, por que uma pessoa chega com esses sintomas, vamos supor, seja numa urgência ou o que seja, por que o profissional de saúde não pede o teste HIV para ela? Porque ele não sabe que tem que pedir? E porque existe um preconceito. Que preconceito? É como se eu falasse com você assim, Luiz, vamos fazer um teste de HIV? É como se eu estivesse te julgando, dizendo que você é promíscuo, dizendo que você... existe um julgamento por trás dessa história. E é isso que a gente precisa extinguir. Entendi. Por que esse julgamento? Entendeu? Mas isso está na cabeça do profissional ou da pessoa? Dos dois. Tanto o profissional fica constrangido de pedir, quanto o paciente pode se sentir ofendido porque ele pediu. E se sente. E pode sair xingando e vai falar mal do profissional, então ele vai ficar Então a gente precisa combater os dois lados. Tanto informar as pessoas de que isso tem que ser um exame de rotina. Da mesma forma que uma pessoa que tem hipertensão, diabetes, precisa fazer seus exames de rotina, ela precisa medir sua glicemia, olhar sua pressão. O HIV ele precisa estar incluído nos exames de rotina. Porque quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, essa pessoa não vai adoecer e ela não vai transmitir. Então, a onda que na verdade, hoje é muito minha vibe, é o que eu gosto muito de fazer, é passar essas informações de qualidade, informações que sejam... E também treinar profissionais específicos para a área de farmácia, que é uma área que é muito importante no HIV. A gente, quando entrega um medicamento para uma pessoa que está iniciando o tratamento, a gente materializa um diagnóstico. Até agora aquele diagnóstico estava muito no pensamento dela, agora né? tem um símbolo ali, a pessoa sabe, olha, você vai ter que usar. E é todo dia? Todo dia, Simone? Por enquanto ainda é todo dia. E são quantos comprimidos por dia? Tá, isso mudou muito, né? Porque na época a gente falava assim, coquetel, o coquetel, né? Eu já ouvi falar. O primeiro foi a ZT? A ZT? O primeiro foi, olha, o Fábio teve o primeiro droga morria de medo. Ó, vou te falar, eu tinha pavor disso, você acredita? Não é muito medo mesmo. Não julgo. Medo, todo mundo tem medo. Bicho, mas eu tinha pavor, você não tá entendendo? Eu tinha pavor, cara. Eu lembro de uma história, então assim, não vamos entregar o colega. Não vai, tá vendo? Vamos deixar o amiguinho. Aí o que acontece? Mas eu era apavorado por qualquer coisa. Eu tinha pavor. Tinha tratamento, as pessoas fatalmente recebiam um diagnóstico, na época, na década de 90, um diagnóstico que era um diagnóstico de que elas iriam morrer em algum momento, se não tratasse. Então, era um diagnóstico, ainda é um diagnóstico difícil de dar, sim, tá? Porque não tem cura, ele tem tratamento, mas não tem cura ainda. Então, continua esse estigma. As pessoas continuam com esse estigma. Continuam com esse estigma, mas parece assim,
Sabe, várias pessoas... O povo perdeu o medo, velho. Eu acho que tem muita gente que perdeu o medo. Eu implementei uma consulta de início de tratamento com um método que eu desenvolvi. E é esse método que eu desenvolvi. Quero saber disso, me explica melhor. Tem um vídeo, eu gravei uma aula, eu já dei várias aulas a esse respeito, porque quando você informa o paciente da importância daquele medicamento, o que aquele medicamento vai fazer para ele, tá? Ele vai entender melhor. E existe tem um trabalho nos Estados Unidos, do Murphy, ele fez um trabalho em 2012, é um artigo muito legal, em que ele provou que se eu especializo os profissionais de saúde, a adesão do paciente é melhor. E a adesão ao tratamento em HIV é fundamental. Se o paciente não usa o medicamento direito, não é a mesma coisa de uma pessoa que tem pressão alta, que não usou seu medicamento e a pressão aumentou. Deixa eu entender isso. Isso que eu queria saber, peraí. Traduz para nós. É porque uma coisa que me deixa bem irritado em profissional de saúde, inclusive eu tenho treinamento até para quebrar isso, que é... Você, minha paciente, sentou na minha frente, eu te lasco uma receita e deixo você pra lá. Isso não existe. Legal, isso aí isso que atrapalha. Isso não deve existir. Exatamente. Isso que eu falo, que a gente tá resgatando com a farmácia clínica. Então, por exemplo, a minha consulta de início de tratamento, ela durava de 45 minutos a 1 hora. Exatamente, que a minha consulta é de 2 horas. Agendada, como é agendada a consulta com o médico. Sim, então, assim, alguns pacientes tinham muita dificuldade de entender isso, ainda tem. Eu quero só pegar o remédio. Eu falei, eu não tenho interesse só de te entregar um remédio. Isso não é meu papo. Peraí, deixa eu leigo falar aqui. Vocês estão... Peraí, eu tô entendendo, mas deixa eu entender o que vocês dois disseram agora. Você tá dizendo o seguinte, quando a pessoa entende o que o remédio faz dentro do corpo dela e como que ele age, a probabilidade dela ter mais, delas aderir mais ao tratamento é maior. Muito maior. Principalmente... E isso não acontece. Hoje não. Você vai lá, compra um remédio, você não quer nem saber se aquele remédio tá... Acontece mais, tá, Fábio? Isso aqui é mágica, pode crer. Isso aqui é mágica. O HIV especificamente, isso acontece mais. Eu posso te dizer que todos os anos que eu trabalhei aqui em Belo Horizonte, que na verdade eu brinco que no início, quando eu comecei a trabalhar com HIV, eu tenho dó dos meus pacientes porque eu não tinha a expertise que eu tenho hoje. Então, assim, lógico que a gente vai melhorando ao longo dos anos, né? Sim. Mas eu posso te afirmar que foram raríssimas as vezes em que o paciente não ficou impactado com esse atendimento, sabe? Assim, a não ser quando a pessoa realmente está muito fechada, ela não quer. Quando a pessoa não quer, é muito difícil, né? A pessoa não quer. Desiste, né? Tem gente que desiste. Mas, quando você informa, o que acontece com o HIV? Se a pessoa não usa o medicamento de forma correta, o vírus, ele é um retrovírus, assim como a gente não tem aí as variantes do Covid, o HIV também tem variantes, tá? Então, o HIV, ele pode adquirir resistência ao medicamento. Qual a maior probabilidade disso acontecer? Quando o paciente não usa o medicamento de forma correta. Quando você toma um medicamento, a gente como se fosse um gráfico, uma curvinha, né? Você toma ele, seu organismo vai absorvendo, aí sobe a curvinha e ela desce. Né? Ela faz assim, né? Lançamento. Ela desce. Só, por que a gente tem que tomar todo dia? Porque aí a gente faz uma sobreposição nessa curva. Então, eu tomo o medicamento novamente e eu preciso de uma quantidade ideal de medicamento agindo no corpo para que aquele vírus fique suprimido. Se eu tomo hoje... É muito exato o negócio. Se eu tomo hoje, aí eu passo 2 dias sem tomar, e aí eu sempre desenho isso para eles, eu chego em algum momento em que eu posso não ter aquela quantidade suficiente, mas eu tenho um pouco de medicamento. Isso é uma coisa no HIV extremamente importante. Entendi. Principalmente isso. Olha, eu tenho medicamento, mas ele vai replicar em presença de medicamento. E aí, com isso, ele adquire mutações de resistência específicas para aqueles medicamentos. Isso é impressionante. E no HIV, a gente não tem tantos medicamentos assim disponíveis para tratamento. Nós temos algumas classes de medicamento. E hoje o paciente começa o tratamento normalmente, se ele não tiver nenhuma contraindicação, com 2 comprimidos. Um comprimido tem um medicamento só, que é o dolutegravir, o outro comprimido tem 2 medicamentos associados, que é o tenofovir e a lamivudina. Então a gente sai de um coquetel aí de mais de 20 comprimidos dias para 2 comprimidos dia. 3 princípios ativos. 3 princípios ativos. A gente está caminhando hoje para 2 princípios ativos. É uma coisa que já foi tentada lá na década de 90, que é, inclusive, o meu primeiro artigo do meu doutorado é sobre terapia dupla. Imagino que graças ao seu trabalho, né? Não, existe, tem uma corrente aí mundial que começou há um tempo.
Mas eu digo o seu trabalho prático, né? O que junto aos acontece? pacientes. Os medicamentos, antigamente, eles não tinham uma barreira genética muito alta. Então, por isso a gente precisava de 3 drogas Barreira ativas. genética. Pega O essa. que é Você já ouviu falar de barreira genética? Eu explico para os pacientes de uma forma muito interessante. Sabe como que eu explico para eles? Com Lego. Legal, então com vamos lá. Lego ou com muro. O que eu falo com eles? Quando você começa a usar o medicamento, o medicamento ele constrói um muro. Sabe quando você olha para um barranco e aí a pessoa faz um muro de arrimo, que você fala assim, cara, esse muro nunca vai cair. Tá. Ele tá ali, vai sustentar aquilo ali. Se o paciente usa direitinho, vai sustentar. Se ele começa a falhar, toda vez que ele falha, é como se fosse num joguinho de videogame que o bichinho vai lá, busca um tijolinho e bota do lado do muro. Tá. Aí você usou errado de novo, ele buscou outro tijolinho e botou do lado do seu muro. E ele vai construindo um muro paralelo ao seu. Caramba. Você só enxerga, enquanto esse muro tá menor que o seu e você tá do lado de cá, você não enxerga ele, correto? Verdade. Você tá usando errado, você faz o seu exame de carga viral, ela pode vir indetectável e você acha assim, tô usando mais ou menos, mas tá dando certo. Né? Só que a hora que chega lá na frente. Seu erro. Você mantém o erro. Caramba. A hora que o muro iguala e ultrapassa, o HIV, ele vai invadir o mundo dessa pessoa de novo. Tá. E aí ela vai fazer exame e a carga viral dela vai estar detectada. O muro que ele tá fazendo lá de cá é pra ele ir subindo. Na escadinha. Aí ele atinge a barreira genética. Esse muro é a barreira genética. Caramba. E esses tijolinhos são as mutações. Então ele vai sofrendo mutações de maneira que ele consiga... A hora que ele ultrapassa, ele já tá lá no pico, lá em cima ele também. sofre mutação no corpo da pessoa. No corpo da pessoa. No corpo da pessoa. Então, tipo, não é veio uma pessoa de fora e se recompactou. Pode acontecer. Tá, mas... Isso pode acontecer. Doutora Simone, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso que essa questão da atenção farmacêutica, da consulta farmacêutica, ela é muito importante nesse universo. Esse papo vai longe, hein? O problema é... Não quero nem saber. Bota filme aí. Aí que acontece? Bota filme. Então, se ultrapassou essa barreira, essas mutações adquiridas, elas nunca mais são perdidas. O HIV guarda aquilo para sempre. Então, essa pessoa agora tem um vírus que é resistente àquele medicamento. E ela pode passar para frente. E pode passar para frente, porque ela volta a infectar, né? E outra coisa, eu preciso mudar o medicamento dessa pessoa. E aí, se não existir? Aí a gente faz um exame que chama exame de genotipagem. O que esse exame faz? Esse exame pega o vírus dessa pessoa e mapeia e vê quais mutações esse paciente tem, certo. Tá? Aquele vírus daquele paciente. E aí a gente vai adequar o tratamento dele para aquele vírus. Então eu preciso colocar um medicamento que tenha barreira genética mais alta que aquele. Mas existem medicamentos para todas as mutações? Não necessariamente. Não necessariamente. Tenho pacientes que hoje, por exemplo, um paciente que é muito experimentado, o que a gente chama de paciente experimentado? Aquele paciente que já usou muitos medicamentos e veio falhando ao longo dos anos. São várias barreirinhas genéticas. Muitas mutações. Muitas mutações. Eu falo que a genotipagem desse paciente vem coloridíssima, ou então vem toda vermelha, porque ela é por cores. Então, quando ela vem muito vermelha, é porque ela já tem resistência a quase tudo. E aí, infelizmente, esses pacientes, a nossa luta é para tentar manter uma carga viral baixa. A gente não detecta esse paciente mais. Então, a gente não consegue detectar isso existe. Mais. Então, não vai acabar nunca essa doença. Se as pessoas não usarem o medicamento direito, não vai acabar nunca. Então, caramba, peraí. Agora aterrisei. Significa que o know-how que você desenvolveu, que o conhecimento que você desenvolveu é suficiente para acabar com essa doença? Se as pessoas precisam aderir. Então, sim, porque não é uma questão de ajudar as pessoas a usar. Sim. Caramba, e aí por isso que eu tenho... Por que o Ministério da Saúde não tá, tipo, te endeusando, te colocando numa plataforma? Não, na verdade, várias pessoas trabalham com adesão. No Brasil, a gente tem várias pessoas trabalhando com adesão. Não, mas sim, tem que treinar os profissionais. Na prática, treinando o profissional, realmente não tem ainda. Na verdade, eu fiz isso. Sim. Por isso que, na verdade, eu conheço vários farmacêuticos no Brasil, porque eu montei um curso de capacitação em HIV. Massa demais. E ministrei esse curso para profissionais. E era presencial? Não, porque foi na pandemia, né? Então agora é tudo muito recente. Então foi um curso online. Que legal, cara. Onde eu falei sobre tudo, desde o atendimento de início, atendimento de retorno após abandono, sobre resistência, sobre falha, sobre... É muito importante você ter empatia com o paciente, sobre isso tudo. Que massa. Né? Você criou um método, um passo a passo para a pessoa mostrar para o paciente como que ele usa o medicamento, a hora de fazer o teste, a hora de fazer genotipagem,
abordagem, tudo. Na verdade, os médicos a gente tem que ser muito parceiro. A equipe multidisciplinar é muito importante no atendimento desse paciente, né? Tá. Então eu falo que se a equipe multi não se envolve, não adianta eu me envolver. Certo. Então o paciente ele precisa ter vínculo com o serviço, né? Então ele ter vínculo com o serviço significa o quê? Os profissionais precisam conversar entre si. Então, por exemplo, eu tinha uma parceria fantástica com os médicos que trabalhavam comigo, com os enfermeiros, com os profissionais do serviço. Porque tem hora que a gente não dá conta sozinho. Eu por exemplo, faço um diagnóstico de que fulano não está usando bem o medicamento. E eu já fiz várias abordagens com esse fulano e eu não consegui êxito com ele. E aí eu pensei numa coisa. Tá, beleza. Eu sou um paciente, eu tive o diagnóstico e agora eu vou fazer o tratamento. Existe um aplicativo, existe alguém para me atender online aqui e me ajudar? Já existe isso ou não? No SUS ainda não. Durante a pandemia a gente teve algumas consultas online, mas isso não é uma prática no SUS. Eu acho até que não é a melhor estratégia no início. E tem muito poucos speakers farmacêuticos, a maioria dos speakers são médicos. Isso. Não, tem poucos speakers Não, farmacêuticos. porque tem outros profissionais, né, Simone? Sim. Tem biólogos, tem Sim. biomédicos, tem nutricionistas. Mas muita gente não gosta de dar aula. Assim, você tem que saber o assunto. Você tem que saber falar sobre aquele assunto de uma forma didática. Isso. E você tem que gostar de fazer isso. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Isso. Porque quando você impacta, eu sempre brinco, eu falo assim, é muito bom você receber para fazer aquilo que você gosta, né? Então, assim, já teve dias nessa pandemia que eu estava extremamente cansada e eu tinha que dar uma aula 8 horas da noite online e vamos dizer que eu estava com uma dor de cabeça monstro, assim. Eu tava com muita dor de cabeça. Aí eu falo com meu marido, acontece comigo uma coisa impressionante. Eu entrei pra dar aula. Eu estava com dor de cabeça. Eu saí dela sem dor de cabeça. É legal demais. Porque isso é bom demais. Tanto bem. É a mesma coisa que acontece comigo, é impressionante. Então, assim, a endorfina vai lá em cima. É uma coisa maluca. Porque eu gosto absurdamente de fazer aquilo. Legal, eu gosto demais, do né? retorno, sabe? Assim, os profissionais agradecerem. Eu acho impressionante pessoas não perceberem que isso acontece. Sabe? Tem gente que vem no mundo a vida toda e eu chamo isso de propósito, né? E acho que esse mercado não, vou mudar a palavra. Esse mundo da saúde tem muito de propósito envolvido, sim, sabe? As pessoas... Você pega uma enfermeira, o que aquelas pessoas fazem dentro de um hospital, sabe? Eu fico assim, cara, como que a pessoa... Isso tem que ser um propósito na vida da pessoa, sabe? É um talento. É um talento aquilo ali, bicho, sabe? Dedicação. Aquela dedicação que as pessoas têm, aquilo ali pra mim não tem dinheiro que paga, não. Porque eu não teria... Maria, o negócio isso é um negócio absurdo. Uma admiração... É maravilhoso. É absurdo. E eu acho que essa área tem muito disso. Claro, deve ter um ou outro que entra no mercado porque o pai é médico e o cara vira médico, mas eu acho que... quer ganhar dinheiro. Ou pelo dinheiro. Assim, eu vou fazer medicina porque medicina vai ganhar dinheiro. Aí você... Já foi a época. Você reconhece esses profissionais lidando com eles no dia a dia. Imagino. Até o jeito, o comportamento. Mas eu acho que é de tudo, né? Acho que em todo o mercado é assim. Tem gente que todos nós, todas as pessoas deveriam ganhar de forma digna pelo que elas fazem. E aí eu tô falando de qualquer profissão. Então, assim, dignidade é uma coisa que todo mundo deveria ter, né? Sim, então, nossa, aí lógico. quando você faz uma coisa que você gosta e você consegue prosperar com aquilo que você gosta, você tá no mundo ideal. Nem todo mundo consegue o mundo ideal. Sim. Né? Assim, então, eu acho que esse mercado do ensino, principalmente no Brasil, ainda não tem o valor que ele deveria ter de forma geral, sabe? Assim, então eu acho que você ensinar é uma arte. O Luiz fala uma coisa interessante com relação a isso. Sim. Que querendo ou não, a gente é visto pela nossa... vou fazer uma analogia com o futebol. Você tem o futebol... Aí você fala assim, toda criança, não que eu não, mas eu não queria ser jogador de futebol. Mas a maioria das crianças querem ser jogador de futebol. Só que quando você fala assim, você sabe quanto que é a média salarial de um jogador de futebol no Brasil? E assim... É baixa, porque são poucos que ganham. 2.500, é 2 salários, um salário mínimo. É 1.500 reais. A média. Só que o cara vê o Neymar. Nem que ela quer, na verdade, né? Eu acho que a criança não tá sabendo nem o que ela quer, ela só vê o Neymar. A questão é, você vislumbra
os raros, né? E é pela raridade que você acaba tendo mais valor. Tudo que é mais raro vai ter mais valor do que aquilo que é igual. Então, qual que é... Por isso que o seu projeto é muito legal, porque o seu projeto tem uma raridade que talvez as pessoas ainda não saibam esse valor. E talvez até você ainda não enxergou que existe essa possibilidade. Mas para mim, quanto mais raro for o seu nicho, o seu subnicho ali, né? A gente fala muito disso aqui, o seu nicho, o seu subnicho, quanto mais raro ele for, quanto mais específico ele for, mais valoroso ele é. Mas tem um problema. Sabe qual que é? Isso te coloca na responsabilidade de fazer outras pessoas descobrirem. Isso aqui é a questão. Esse que é o ponto. Vender o peixe é a grande questão. É isso aí, porque... Peixe é a grande questão. Assim, quando a gente tem acesso a algo que é extremamente raro e relevante, que transforma vidas, e aqui nós não estamos falando de ganhar dinheiro, a gente está falando de transformar a vida das pessoas. Que é um grande objetivo, na verdade. Sim. E para melhor, não é? O ensino tem esse valor, inteiro, né? Simone, ele conspira para que você desbrote, para que você saia lá das profundezas e se mostre. É o que eu tô começando a fazer, sabe? Massa. Então, assim, esse projeto do ano passado já me deu uma visibilidade nacional. Então, sim. Tem um representante, inclusive, que não é da Janssen, é de outra empresa, que falou assim, nossa, mas todo lugar que eu vou agora, todo mundo sabe quem é Simone Furtado. Todo lugar que eu vou que trabalha com HIV, sabe quem é Simone Furtado. Então, assim, na área de farmácia, obviamente. Então, assim, é muita responsabilidade, você acaba assumindo mais responsabilidade e de setorizar, de estudar também, porque é uma coisa que muda o tempo todo. Não para. Né? As informações elas não param. Mas como eu estou no doutorado, isso aí é uma coisa meio que uma obrigação, então eu tenho que me manter atualizado mesmo. O que é ótimo. Né? E eu acho que impactar a vida das pessoas é, assim, uma coisa que movimenta a gente, me movimenta. Você quer isso? Você quer impactar mais e mais e mais pessoas? Com certeza. Então, a gente tem uma estratégia para te apresentar. Pode? Pode. Legal mesmo? Posso ir pro quadro branco ali? Pode. Oba. Que eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para conseguir isso. Pode ser? Pode ser, claro. Porque é o seguinte, isso vai trazer para você uma visibilidade absurda. Muito mais do que você está imaginando. O que significa? Se hoje você já impactou, vou chutar aqui um número, tá? 100 profissionais. Sim. Desde o início, desde abril de 2020 até agora, com essa simples ação que eu vou te mostrar, em 90 dias você vai atingir 10 vezes mais que isso. Entendi. Você entendeu? E aí o que vai acontecer? Você vai praticamente ter que viver disso. Porque foguete não dá ré. É tipo isso ali, desenho nosso lá. Uma vez que você preparou a estrutura para o lançamento, não tem jeito de recuar mais não. Porque isso vai acabar gerando frustração nas primeiras pessoas que vão te impulsionar. Entendi. E por isso que essa pergunta é séria. Você quer realmente viver disso, impactar cada vez mais profissionais, cada vez mais vidas, para que eles possam mostrar para as pessoas o caminho que elas precisam seguir para melhorar cada vez mais? Eu acho que sim. Isso é... Você viveria disso? Viveria. Massa. Então a gente tem um caminho aí, Simone. Porque eu vou te mostrar exatamente o que, tá? Eu vou usar o quadro branco para um exercício didático mesmo. Eu tá bom? Adoro. E eu sou professor, a vice de cachimbo não tem jeito, né? Tem jeito. Então vou para lá, beleza? O negócio é o seguinte. Olha o que eu imagino aqui. O lançamento para a doutora Simone Furtado, que eu imaginei, ele é um negócio de certificação. Pega essa. O que acontece? O nosso objetivo aqui, doutora Simone Furtado, é te ajudar a faturar mais no menor período de tempo possível. 30 dias é suficiente, por exemplo. Então, o que nós faríamos? O que a gente te sugere? Que nos próximos 30 dias você orquestre
orquestre um modelo de certificação. Veja só. Certificação doutora Simone Furtado. E por que o modelo de certificação doutora Simone Furtado? Porque tem uma história aqui por trás disso. E aí, esse certificado, ele vem, parte dele patrocinado pela indústria farmacêutica, não vou citar o nome aqui, ok? Uhum. E parte dele patrocinado pelo profissional de saúde. E na hora que essa pessoa receber um selinho da doutora Simone Furtado e dessa indústria farmacêutica aqui, junto, no carimbo aqui, isso daqui vale ouro para essa pessoa. Porque agora ela vai poder colocar isso lá no consultório dela, ela vai poder colocar isso lá no currículo dela e isso vai atrair mais pessoas para ela. Quais pessoas que vêm aqui? Outras pessoas que querem aprender a mesma coisa, que antes ela não sabia. Então você passa a ser um hub de certificação. Porque o know-how que você tem aqui não tem como te tirar. Entendi. E ele não existia antes. Então, a partir do momento em que você cria esse certificado, olha, o que eu vou te mostrar é o que eu desenvolvi e não existe outra pessoa. Você pode procurar qualquer outra pessoa aí, que não vai existir outra doutora Simone Furtado que passou por toda aquela história, que teve todo aquele desenvolvimento dentro da área de adesão dos medicamentos de HIV. E pronto, então esse certificado ele vale muita grana, ele vale ouro. E aqui tem a melhor notícia. Você já tem um patrocinador aqui, você tem um sponsor. E esse cara, ele pode simplesmente fazer os seus primeiros cursos gratuitos. E aí, Simone, entra o pulo do gato dessa história, que é onde eu queria chegar. É o seguinte, esse programa de certificação, doutora Simone Furtado, ele é 10 vagas, quanto menos melhor, tá? Ou 20 vagas por turma. E esse negócio vai começar a ficar disputado, cada vez mais disputado. Então, em vez de você procurar alcançar 100, 200, 300 pessoas de uma vez, você vai querer 10, você vai querer 20. E aí a gente lança um concurso, onde a pessoa vai ter que fazer uma aplicação. E nessa aplicação, Simone, você vai selecionar os melhores profissionais. Porque esse cara vai ter que passar por uma seleção. E na hora que ele entrar na sua turma, ele já está preparado. E ele vai ser o divulgador desse conhecimento. E aí a coisa não para mais. Então, em vez de você querer atingir todo mundo na largada, você tem que atingir poucos. Só que esses poucos são os melhores. E todos esses melhores vão estar abaixo de qual guarda-chuva? Do seu guarda-chuva. E aí a sua escola vai crescendo, Então você chega aqui, ó, para o seu patrocinador e fala, legal, olha, vocês me deram aqui X reais. Ok. Você consegue me dar 10x? Porque eu quero treinar mais 10 pessoas no Brasil para difundir esse conhecimento e levar isso mais à frente? Uai, legal, é isso que a gente quer mesmo. Ok, aí você lança o curso de certificação doutora Simone Furtado, patrocinado por eles. E aí a gente faz uma campanha nacional para selecionar essas 10 pessoas. Aí você vai ter uma inscrição de milhares de pessoas. Porque todo mundo vai querer. Porque é de graça, mas ela tem que passar. Então nós estamos falando do modelo vestibular. Que significa exatamente gargalo. E aí a galera, caramba, eu quero. E ela sabe que ela vai estar ganhando. Por que ela vai estar ganhando? Porque o curso, ele não é gratuito, mas para quem passar no concurso, ele passa a ser gratuito. E o único trabalho que você vai ter é divulgar o concurso. E quanto mais você divulgar o concurso,
mais pessoas de alta qualidade você vai atrair para o curso, para a turma. E a turma, o seu curso é de quantas horas? Nossa, pelo menos 10 horas. 10 horas, massa. Uma turma de 10 horas, você pode fazer 5 aulas de 2 horas. Isso. Não é? 5 aulas de 2 horas. 5 aulas de 2 horas. Se você fizer, por exemplo, toda segunda-feira, com um mês, praticamente, você monta a turma. Então você pode ter a turma de fevereiro, a turma de março, a turma de abril, a turma de maio, a turma de junho. Você pode ter 12 turmas no mês. Em um ano você vai ter treinado 120 pessoas. E essas 120 pessoas vai te colocar numa posição de autoridade que é absurda. Por quê? Para você ter 120 pessoas no ano, obrigatoriamente você vai ter que ter atingido pelo menos 12 mil pessoas. E a campanha vai ser para isso. Aí a gente chega nesse patrocinador aqui e fala com ele, legal, eu quero então as 10 bolsas, ok? Mas eu quero também uma verba a mais aqui para eu divulgar o concurso. Legal? E aí eu vou divulgar o concurso e ao divulgar o concurso, olha o tanto de gente que vai aderir a você. E paralelamente isso, você começa a produzir no seu Instagram, por exemplo, eu recomendo que faça no YouTube também e no Facebook, a importância daquele conhecimento e a história do concurso, e por que o concurso está sendo criado. Isso vai dar um burburinho que vai ser absurdo. No mínimo, você vai ter aqui uma projeção de mídia espontânea que é assustadora. Porque todo jornalista vai querer falar contigo. Por quê? Primeiro que não tem fins lucrativos aqui, né? Porque é um concurso gratuito, a pessoa se inscreve e ela ganha uma certificação patrocinada. Então ela fala, caramba, então é um negócio social, é um projeto social. Né? E a conta está paga. E aí você vai se tornar uma autoridade nacional e podendo se tornar internacional também por causa disso. A ponto que mais patrocinadores desse tipo vai querer que você viva só disso. A conta está paga aqui, Simone. Você só precisa lançar esse concurso e mais nada. Agora, fala para mim, faz sentido isso? Faz sentido. Sabe o que é isso? Por que a gente saca desse negócio? Por trás disso aqui tudo, existe uma palavra mágica. Eu vou apagar aqui para ficar mais bonitinho. Por trás disso tudo, existe uma palavra mágica que está dentro do dicionário dos gatilhos mentais. Gatilho mental é o seguinte: o seu cérebro e o meu cérebro, ele é dividido de 2 partes. O neocórtex, onde a gente usa para fazer faculdade, raciocínio em tudo, ensinar as pessoas a usarem medicamento antirretroviral e por aí vai. Mas tem o nosso cérebro reptiliano, onde estão as nossas emoções. E nenhum ser humano se relaciona com outro pelo neocórtex. A gente se relaciona pela emoção. Sempre. Seja por que for. E aqui, esse seu negócio vai dar super certo, simplesmente porque a gente vai apertar o seguinte gatilho. Começa com E. Tem ideia do que eu estou falando? É o gatilho da... de escassez. Não falaria essa palavra. Escassez. A escassez é aquilo que eu só encontro de vez em quando. Entendeu? Entendi. E é exatamente o que você é hoje. Só que você está escondidinha. Ah, mas Luiz, as pessoas já estão me conhecendo. Mas é pouco. É pouco. Tem 500 mil médicos no Brasil. 500 mil. Você não pegou nem 1% disso. Ok? E como que a gente vai trazer esses médicos para cá, para a certificação doutora Simone Furtado? Gerando a escassez para eles. Falar, olha, tem um treinamento aqui, que é simplesmente com a papa do HIV no Brasil,
que talvez você nem conheça, e aí nós vamos te apresentar. E para isso existe o Instagram, para isso existe o Facebook, para isso existe o YouTube, para criar essa comunidade. E ela, com patrocínio de uma indústria farmacêutica, está fazendo um treinamento de certificação em torno desse tema. E é muito importante atingir a atenção básica, então a atenção básica é muito grande. Ah lá. Olha como isso fica forte, né? Então, você quer fazer um treinamento de atenção básica, de atenção primária, na área de HIV, de suporte e tudo, com certificado patrocinado pela indústria tal, isso vai estar lá carimbado, você vai colocar isso no seu currículo e tudo. Ah, e quero, quanto que é? É de graça, mas é um concurso. Porque nós temos apenas 10 vagas por turno. Pô. Imagina isso. Não, nem fica doido. Fica louco. Aí o concurso, a gente faz um concurso sensacional. A gente faz um concurso envolvendo as redes sociais, onde a pessoa tem que gravar um vídeo mostrando o trabalho dele na atenção, etc, aquela coisa toda. E esse negócio vai dar um movimento absurdo, um movimento social absurdo. Entende? Entendi. E inclusive... E o envolvimento, assim, eu pensando, eu vendo isso, eu fico imaginando o quanto isso impactaria no seu propósito, entendeu? Sim. De levar essa informação para as pessoas. É absurdo, o impacto é extraordinário. É da base, né? Da base. Da base ali. E aí é um puxando o outro, Então, esse tipo de projeto, Simone, ele funciona porque tem o patrocinador. E como você tem o acesso ao patrocinador, pronto. Então, a primeira pessoa que você tem que lançar é você. Agora, você quer ver o que vai acontecer no futuro com esse negócio aqui? Quer ou não? Então, segura essa. Na hora que deu certo seu primeiro concurso, eu, Dr. Luiz Augusto, também vou querer conversar com essa indústria farmacêutica para fazer a mesma coisa para mim. Legal? E você pode ser a professora que vai ensinar o doutor Luiz Augusto a ter acesso ao patrocinador. Entendi. E aí você pode lançar um curso profissionalizante para que profissionais de saúde consigam patrocinadores farmacêuticos para lançar o sistema de certificação deles. Isso pode ser pago. Eu te pagaria. Facinho. Te pagaria uns 2, 3 mil reais para você me ensinar a ter acesso a essa indústria farmacêutica. Isso seria uma segunda fase. Assim, é uma segunda fase. Complexa. É uma segunda fase. Mais complexa. Mas essa segunda fase precisa de ter uma prova social, de que você mesmo foi capaz de fazer isso. Legal? E você vai estar fazendo isso dentro daquilo que faz seu coração cantar. Sim. Com certeza. E o impacto que você vai gerar para a vida das pessoas é mais relevante do que o projeto em si. A transformação que você vai fazer na vida das pessoas é mais relevante do que o projeto em si. E aí ele se torna forte. Porque as pessoas vão querer que ele perpetue. Então você vai ganhar uma legião de fãs. Uma legião. E eles te impulsionam. Faz sentido? Faz sentido. Faz sim. Então, massa. Tá aí. Esse é um presentinho pra você. Doutora Simone Furtado, que alegria, que prazer, que honra que foi ter te recebido. Prazer foi meu. Sua história é linda, maravilhosa. Muito legal, né? Transforma vidas, né, cara? E é isso que a gente gosta de contar aqui. História de pessoas, de empreendedores, de pessoas comuns que transformam a vida das outras. Parabéns. Obrigada. Siga firme aí nessa jornada. A gente vai tentando. Sim, isso aí. Não, você tá indo muito bem. Eu falo que cada pessoa que a gente impacta positivamente já vale muito. Não, você é doido, né? Sim. Eu falo isso aqui às vezes assim, se você impacta uma pessoa, um elogio, vamos, assim, eu sei que isso mas uma pessoa que você elogia por um bom atendimento, de alguma forma você está mudando uma cadeia, porque uma pessoa elogiada de manhã, por exemplo, ela vai mudar o dia dela, você pode melhorar a vida dela, que pode chegar em casa e tratar a esposa melhor, o filho melhor, que vai ficar
melhor, sabe? Isso é uma cadeia, né? O famoso gentileza gera gentileza. Isso aí. Então, é. assim, a gente precisa. Então, essa corrente do bem é impressionante e o seu trabalho é impressionante. Gostei muito de conhecer sua história. Agradecer sua presença aí, falar que foi um prazeraço mesmo aí, né? Não imaginava o dia que eu te conheci, assim, né? Indiretamente, eu falei, achei você sério, assim, né? Todo mundo acha quando me conhece. Mas que bom, mas é assim mesmo. Muito bom. É porque eu sou muito boca aberta, né? Então, pra mim todo mundo é sério. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por participar aí. Lembre-se de dar um like, curtir, mandar pra galera, pessoas que gostam de empreendedorismo, pessoas que gostam de desenvolvimento, de mudar a vida das pessoas com as suas histórias. É isso aí, gente. Um abraço. Obrigada. Valeu.